Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo de número 5, nós lemos todo este trecho, né? Do versículo 7 ao versículo de número 20. E glória a Deus, confesso a vocês que ainda estou ruminando aquela palavra que recebemos do Senhor. Eu pensava em terminar na programação anterior essa abordagem do capítulo 5, que seria a segunda parte, né? Mas voltamos para uma terceira parte deste capítulo 5. Como disse aos irmãos, eu não leria novamente esse trecho, já viria com a abordagem precisamente do versículo 13 em diante. Amém? Se você não leu, sugiro que leia depois, até para ficar por dentro, familiarizado com o texto sagrado do que nós estaremos tratando nesta oportunidade. O versículo 13, lembrando que eu preciso fazer esta recordação, que a abordagem ela não é versículo por versículo, né? Primeiro que o tempo não nos ajuda, não temos também esse potencial todo, né? Então a gente vai abordando de acordo com a inspiração do divino. Em algum momento um versículo, em algum momento um trecho, em algum momento só pontuando princípios, verdades e valores bíblicos, como temos dito para os irmãos, que o Senhor nos fez mirar nos princípios, nas verdades, nos valores do texto sagrado, mesmo quando a gente faz uma abordagem narrativa, não é? Mesmo quando a gente faz uma abordagem expositiva, temática por si só, a gente está sempre pontuando as verdades, os princípios e os valores bíblicos, que é o que nos interessa de fato. A palavra de Deus, um dos lemas da reforma foi que ela seja a nossa única regra de fé e prática. Como temos lido no próprio Tiago, de não sermos só ouvintes. E aí eu estendo a fala, que aí ele pensa assim também, obviamente, não só leitores, não só pregadores, mas praticantes. O que ele preconiza é a praticidade. O que ele foca é a praticidade. O que ele ressalta é a praticidade. Porque não adianta eu ser só pregador e não procurar viver. Não adianta você ser só ouvinte e não procurar viver. Não adianta sermos só leitores e não procurarmos viver. A palavra de Deus é para ser vivida. Jesus mesmo disse, eu tenho até repetido aqui, que as suas palavras são espírito e vida. Porque é possível pô-las em práticas, ou pô-la em prática. É possível viver a palavra. Há quem não creia. A gente tem nada a ver com quem não crê. Né? Quem não crê, a gente não tem nada a ver. A gente tem a ver com quem crê. Nem Deus força ninguém a crer. Nem Deus força. Deus dá evidências, dá sinais, faz manifestos. A pessoa não crê, é o direito da pessoa. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Tiago capítulo 5, verso 13. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Eu fiquei muito feliz em um momento quando eu li isso aqui,
que não foi pela primeira vez, mas no momento que recebi do Senhor o entendimento de que Ele não força ninguém a cantar, inclusive, né? Ele não pega pela beca de cabeça, perfect, numa face, perfect, na outra face, canta a benção. Deus não força ninguém a cantar. É porque às vezes a gente não está para cantar. A fase às vezes não é para cantar, até porque não é, dependendo da fase, uma das melhores. Né? Não tem aquela situação da maré lá para peixe, não é? De estar nadando contra a correnteza. Não tem essa fase, né, irmãos? Não tem a fase do espalhar pedra, não tem a fase do deixar de abraçar, não tem a fase, que é até Salomão quem diz isso, né? Há tempo para tudo. Não há a fase do chorar, na verdade, não há a fase do afastar-se. Pronto. Existe a fase difícil. Existe a fase difícil. Está alguém aflito, ore. O Senhor não manda ninguém cantar na hora da aflição, porque Ele entende que não é fácil. Quando a pessoa vem conseguir cantar, como diz o poeta, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor cantarei. Olha, quando a pessoa vem cantar na alegria ou na dor, é porque ela já passou por vários processos. Processo de qualificação, não é? Um processo de qualificação de calo, tá? Isso que normalmente aparece nas mãos do trabalhador, calo, não é? Aí, isso criado nas costas do cristão, que já está, tipo assim, maduro, já ter vivido muita coisa, de ter passado por muita coisa, de ter aguentado muita lapada. Se bem que ninguém nunca está preparado para nada. Até porque a primeira lapada dói, a segunda aparentemente dói menos, mas dói. A terceira aparentemente dói menos, mas dói. A quarta aparentemente dói menos, mas dói. E cada uma dor tem uma intensidade. Cada dor faz com que nós processemos diferente. É porque você vê o pastor Amaro de barba branca, bigode branco, que o pastor Amaro já está, tipo assim, aí, preparado para aguentar o que vier. Não, todo dia eu tenho que estar sendo resiliente, eu tenho que estar sendo resignado. Ainda hoje eu me lembrei das palavras do Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda hoje de manhã me lembrei de que se me mostrar frouxo na hora da angústia, o Senhor não terá prazer em mim. Porque as coisas vêm para nós pararmos, para nós desistirmos, para nós abandonarmos, não Jesus. Não penso nunca em deixar Jesus, mas de repente parar o que a gente vem fazendo. Parar de fazer o que a gente vem fazendo. Parar de estar pregando o Evangelho. Parar de estar fazendo a obra. Parar de estar sendo paciente. Parar de estar aguentando calado. Parar de... Enfim. Né? A tentação vem. A tentação vem. E não é porque você é pregador, porque é pastor, porque é bispo, porque é apóstolo, que não vem a tentação, não. A tentação vem. Aí é quando eu digo, olha como é importante ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele pega esta palavra que é a espada do Espírito para que você se defenda e ataque. Quando Paulo fala das armaduras de Deus, ele pega a vestimenta, a indumentária do soldado romano, e ele associa a palavra de Deus como a espada do Espírito e a espada
é uma arma que você se defendia, mas que você também atacava. E aí, você cheio da palavra, vem isso em sua lembrança, vem isso em sua memória, vem isso para você recordar que a alegria do Senhor é a nossa força, e que se nos mostrarmos fracos nos dias da angústia, covardes, o Senhor não terá prazer em nós. Aí essa palavra vem para dizer a mim e a você: não desista, não desista. E aí vem outras palavras de Deus, né? Vem outras palavras de Deus. Eu prefiro palavra de Deus do que filosofia de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Até porque quando a gente vai peneirar, acaba vendo que o que restou dali foi verdade bíblica, foi o princípio bíblico. Então a prova de hoje é uma, a prova de manhã é uma, a da tarde é outra, a da noite é outra. A da segunda é uma, a da terça é outra, a quarta é outra, a quinta é outra, a sexta é outra, a do sábado é outra, a do domingo é outra. E ninguém está preparado, não. Tem que estar atento, tem que estar com determinação, tem que estar sendo resiliente e resignado. Resiliente é para não adoecer diante dos problemas. Resignado é procurar tirar proveito da situação difícil. Está alguém aflito? Ore. Agora, claro, se você consegue nesse momento cantar, glória a Deus, você já está bem evoluído na maturidade cronológica, na maturidade psicológica e na maturidade espiritual. Procure evoluir espiritualmente. Amém, amados? Procure evoluir espiritualmente. Você já alcançou a idade, já evoluiu cronologicamente, já chegou a uma idade de uma pessoa supostamente madura. Espero que a sua idade psicológica tenha acompanhado você também, né? Você tem uma mentalidade mais apurada. Mas é importante que evoluamos espiritualmente, sobretudo espiritualmente. Sobretudo, eu digo porque é óbvio, né? Que a cronológica, acompanhando a biológica, precisa se desenvolver, não é? E a psicológica e a espiritual está bem assim, evoluída mesmo. Para que nós possamos usar a linguagem de Paulo, de Davi e de Salomão, quando eles dizem: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. A de Paulo, quando ele disse diretamente para o Senhor que nem a vida nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o que vier futuramente, que é o porvir, nem a nudez, nem a fome, nem a espada o separaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Evoluamos espiritualmente para que façamos das palavras de Paulo as nossas palavras. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se não evoluirmos espiritualmente, jamais diremos isso. Se não evoluirmos espiritualmente, quando vier a tentação para desistir, a gente vai baixar a cabeça, vai deixar os problemas montarem em nossa cervical, e a gente vai se encurvar e vai baixar a cabeça, vai se abater, e aí o resultado é fatal. Precisamos evoluir espiritualmente. Quando a pessoa vem cantar no momento desses, é porque ela já está numa evolução espiritual bem bacana.
para poder, como diz o poeta, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para passar pela prova, dando glória a Deus, não é fácil. Não é fácil. Então, está triste, porque a aflição é um grau de tristeza, né? Maior do que a tristeza. A aflição. A tristeza tem seus graus, né? Tristeza, aflição, angústia, né? Misericórdia, né? E aí tem a tribulação, né? Tem a tribulação. E tem a grande tribulação, né? Que é assunto apocalíptico, né? Mas tem a grande tribulação interna, que o seu ápice é a hedonia, que é a perda de prazer naquilo que se tinha prazer. Isso já é resultado de depressão. Quando a pessoa, né? A pessoa se mete num estado de negritude, de cinzas, existencial. Parece que até a vista fica turva. Até o tempo você parece que, por mais ensolarado que esteja, você parece que vê sempre ele nublado, né? Parece que vê sempre ele nublado. A depressão você vê como se a vida tivesse embaçada. Aí a pessoa perde completamente o sentido da vida. Quando chega nesse estágio, já fica mais difícil sair dele sozinho. Precisa mais do que nunca de ajuda, de terceiros. Claro, depende de Deus, mas é importante que haja uma rede de apoio, né? Que haja uma atenção das pessoas que estão ao lado. Se você percebe alguém assim, ajude, converse, mesmo que a pessoa não queira conversar, dê um jeito de tirar ela desse ambiente nublado em sua cabeça. Não é fácil porque é dentro da cabeça dessa pessoa, não é fácil porque é dentro da cabeça da pessoa. Aí eu sugiro que você encaminhe essa pessoa a um profissional da psicologia, né? Também fazer exames hormonais, enfim. Mas é importante que o ambiente também influencie. É importante que o ambiente influencie. As relações influenciem. Em casa, no trabalho, enfim. Deus nos entende. Enquanto a coisa não está grave, que você já tem o controle, olha, a palavra de Deus vindo para nós aqui, oh aleluia, procure manter o controle. E enquanto você ainda tem o controle, ore. Enquanto você ainda tem o controle das suas emoções, ore. Enquanto você ainda tem o controle das suas faculdades mentais, ore. Louvado seja Deus. Está aflito, ore. A oração evoca a presença de Deus. A oração evoca a presença de Deus. Mas pastor, Deus não está vendo? Deus não está vendo? O que Ele não faz? A gente precisa aprender que a vida da gente, ela é um cofre com senha. É um cadeado fechado e só quem tem a chave somos nós.
A vida da gente é a vida da gente. Ninguém pode se meter na vida da gente. Ninguém pode se meter na sua vida, a não ser que você dê a esta pessoa a liberdade. A não ser que você dê a pessoa a licença. A não ser que você dê a pessoa a senha. A não ser que você pegue a chave e entregue na mão dessa pessoa e diga, abra, entre. E na nossa relação com Deus não é diferente. Eu tenho ensinado aqui sobre oração, e quem ainda não aprendeu, vai lá no YouTube Acorda a Bênção, tem um seminário sobre oração. Tenho mostrado à luz da Escritura que orar expressa a dependência de Deus, e orar é permitir Deus fazer. É dar licença a Deus, para Deus fazer em nossa vida, em nosso ambiente, em nossa casa, em nossos negócios, em nossa vida, em todos os sentidos e aspectos. Mas eu preciso deixar isso bem claro. Preciso deixar isso bem claro. O Senhor, ele não entra na vida de ninguém e mexe lá aleatoriamente sem a pessoa permitir. Porque vai que a pessoa não goste. Né? É porque tem gente, mas pastor, será que eu não vou gostar do bem que Deus vai fazer para mim? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes já teve alguém que fez um benefício para você, você não gostou. Foi um benefício para você. Mas aí você diz, mas foi sem a minha permissão. Mas não falou comigo. Mas não me chamou. Mas não conversou comigo. Caramba. Mas foi pro teu bem. E tu se aborrecesse. Tem gente que processa o socorrista porque corta a calça para examinar a lesão. E processa. É bronca. É bronca. Né? Foi pro bem da pessoa. Mas rapaz, eu cortei a calça, eu rasguei a calça, mas foi para ver a lesão, para ver a fratura. Mas tinha nada que ter cortado. Aí processa o socorrista. As pessoas são complicadas. As pessoas são complicadas. E Deus entende. Deus, eu não quero problema com fulano, eu não quero problema com ciclano. Basta os problemas que ele já tem comigo, porque tem um bocado de gente com problema pro lado de Deus, achando que Deus é injusto, achando que Deus é atrasado, que Deus é lento, que Deus é isso, é aquilo. Tem um bocado de gente aí em conflito com Deus, camuflado com outros sentimentos, mas eu digo direto, né? Quem se desvia do Evangelho tem um problema sério com Deus. O que foi que ele fez? Para a pessoa deixar de servir a Ele, deixar de seguir a Ele. Não, foi porque na igreja que eu fazia parte, então sai daquela e vai para outra. Não, é porque o pastor, então para de olhar para o pastor, olhar para Jesus. Mas sair do Evangelho, voltar para o vômito como cachorro, porque quem se desvia, diz a Bíblia, volta como o cachorro volta ao vômito. Né? Foi o que Jesus fez com você para você estar fora do Evangelho. Do Evangelho de Jesus. Foi o que Jesus fez com você. Para você deixar de crer na palavra. Foi o que Jesus fez com você. Para você deixar de estar orando a Ele, servindo a Ele, louvando a Ele. O que foi que Ele fez com você? Tem muita gente, inclusive, sem estar necessariamente na bagaceira, ainda vai ao templo, ainda se nomeia evangélica, cristã, sei lá. Mas, Senhor, eu não estou bem com o Senhor, não. Só que tem medo de dizer isso, para não vir fogo do céu e ficar só o pó. Aí fica com medo, como se Deus não lesse a mente, como se Deus não soubesse o que se passa na cabeça. Oh, glorificado seja Deus que nos entende. Glorificado seja Deus que nos compreende. Sem nenhuma explicação.
Louvado seja Deus, que é misericordioso, é tolerante para conosco. Louvado seja Deus pela sua longanimidade, porque Ele nos entende, Ele nos compreende. Como diz o escritor aos Hebreus. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Louvado seja Deus, que nos perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não tem como ninguém chegar lá. Não tem como ninguém chegar lá. A pressão vai estourar na medida que for descendo. E nas profundezas, a ideia não é que o mar está contaminado com os pecados da gente. A ideia é que não tem como trazê-lo de volta. Quem faz isso é Satanás. Satanás que fica passando na tua cara teu erro, tua falha, para exatamente fazer você desistir. Você errou, Satanás diz, usando até pessoas para lhe abater, para dizer não tem mais jeito para você. Tá bom, você agora está pagando pelos seus erros. E quem está punindo não é nem Deus, são as pessoas. Tem muita gente que está me ouvindo sendo punida, não é por Deus, é por pessoas outras. É pelo marido, é pela esposa, é pelos filhos, é pela sociedade. É por si mesmo, porque não se perdoou. É importante que você se perdoe. É importante que você creia que o perdão do Senhor, ele é instantâneo, ele é imediato, não existe carência para o perdão de Deus. Esse negócio de disciplina que as denominações estabelecem por aí, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque impede de as pessoas participar da ceia. Como é que pode o cristão ficar sem cear? Não pode. Impede a pessoa participar de cultos imprescindíveis para suas vidas, como um culto de oração. Não, mas você não pode entrar aqui dentro do templo porque você está disciplinado. Isso é para matar quem já está morrendo. Isso está errado. Eu vou chegar nessa parte ainda. Está alguém contente? Canta louvores. É fácil cantar louvor quando está contente, né? É fácil. Supostamente fácil, né? Glória a Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. Preste atenção a isso. A unção deve ser solicitada, não é? Pelas pessoas. Eu, quando estou à frente do templo do corpo de Cristo, fisicamente, enfim, eu estabeleci o culto da unção, com propósito pedagógico, educativo, para as pessoas voltarem a crer na unção com óleo e desejarem a unção com óleo. Desejarem. Aí eu chamo, quem quer unção, vem à frente. Aí o texto diz assim, que é para o enfermo pedir, né? Volta a dizer, a liturgia que eu estabeleci foi didática. Em vir à frente, a pessoa está se mostrando desejosa de receber a unção. Lembrando que a unção com óleo ela não é só para curar o enfermo, né? João diz que a unção dos santos nos ensina todas as coisas, ou seja, a unção ela desbloqueia a mente. A unção desbloqueia a mente. A unção nos capacita para fazer a obra. Jesus abriu a palavra lá em Nazaré, né? E quando ele abriu a escritura, achou a parte que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, libertar os oprimidos, os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A unção capacita. A unção desbloqueia a mente, a unção capacita,
Isaías diz que a unção tira a carga do ombro e tira o jugo do pescoço. A carga do ombro. A carga do ombro deixa a gente pensa, assim, deixa a gente troncho, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu carregava muitos caixas para culto, pregação, e meu Deus do céu, não aguentava, botava na cabeça. Porque você andava bem desconfortável. Né? Carregar uma lata de gás cheia d'água de um lado só, né? Deixa você troncho. Aí tem um galão, antigamente eles usavam o galão, né? Que era uma vara com 2 ferros, para um ferro enganchado aqui na vara, né? E com outro gancho para apoiar na lata de gás, né? Aquela lata de tinta, essa lata de tinta. A gente botava a madeira, fazia um cabo, aí enganchava. Aleluia, né, irmão? Quem é cinquentenário, sexagenário, sabe disso também. Carregava água. O mais jovem hoje não sabe muito o que é isso, só que é de interior, sertão, até, sei lá. Aí carregava. Aí bota ela atravessada assim no ombro, né? Pronto. Isso é peso, isso pesa. E na proporção que você vai andando, você vai pesando. E você vai com a cabeça para baixo. Carga no ombro. Jugo no pescoço. Né? A unção tira isso aí. A unção tira o desconforto. A unção tira o que está fazendo a pessoa ficar cabisbaixo. E o contexto aqui é que a unção beneficia o aflito também. A unção beneficia o aflito. Né? A unção tira a carga do ombro, tira o jugo do pescoço. A unção ajuda a você levantar a cabeça. Eu sugiro que você que está entrando agora no Instagram, depois escute esta abordagem do começo. Você que está entrando agora no Facebook, escute essa mensagem do começo. Você que está entrando no YouTube no meio dessa mensagem, depois escute ela do começo. Para você entender tudo que eu estou falando. Para não pegar o bonde andando, como diz a história. E receber de Deus esta porção que temos recebido. E eu até vou abrir os parênteses para dizer a você, escuta a abordagem do capítulo, a segunda parte do capítulo 5. Escuta a primeira, os capítulos anteriores. Mas olha, você vai ganhar muito de Deus se você ouvir o capítulo 5, parte 1 e parte 2. Tá? Então, voltando aqui. A unção, ela traz esses benefícios. Ela desbloqueia a mente, ela capacita, ela tira o desconforto, né? E ela cura o doente. A unção com óleo. Ainda tem outro requisito aqui que eu vou pontuar. Aí por que eu estabeleci o culto da unção com óleo? Como eu disse, com propósito pedagógico, educativo, para as pessoas voltarem a crer na unção. Porque a unção, nesse movimento neopentecostal, é um movimento de uns 40 anos para cá. Se muito for, 50 anos para cá. Fez com que a unção ela perdesse a sua credibilidade. Aí eu volto a citar o versículo 19, que muita gente se desviou da verdade. Não só em torcer a verdade, mas em sonegar a verdade. Né? E a unção, ela foi torcida. Entroncharam o princípio da unção. E muita gente deixou de acreditar na unção. Por quê? Porque vulgarizaram a unção. Quando eu digo que vulgarizaram a unção, é que passou todo mundo a ungir todo mundo. Todo mundo passou a ungir todo mundo. Né? Mistificaram a unção. Mistificaram a unção. Aí unge a porta, unge a chave, unge a carteira profissional, unge a fotografia, unge que mais, unge a aliança, unge que mais. Sai ungindo tudo. Sai ungindo, isso é mistificar a unção.
outro detalhe desse movimento neopentecostal. Olho para uma situação, olho para outra situação, olho para outra situação. Isso é mistificar a unção. E outro problema que fizeram foi mercantilizar a unção, vender a unção com óleo. E aí eu soube recentemente, não tão recentemente, de que tem instituições que têm liderança que estão vendendo, por exemplo, a unção para bispo por R$2.000. Aí já é um outro problema maior. Um outro problema muito grave. É o desviar-se da verdade que Tiago fala também no capítulo 5, verso 19. Então muita gente passou a não acreditar nessa unção mercantilista, vulgarizada, misticista. Mas a unção com óleo é bíblico, é um princípio bíblico. O óleo, a unção, ela foi incorporada à doutrina cristã pelos apóstolos e tem a autoridade divina, porque está contida aqui na Escritura Sagrada, que, lembremos, não foi produzida por vontade humana, mas inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens santos de Deus. Esse ungir com óleo, o óleo é símbolo do Espírito Santo. E aí vem agora a mais explicação. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Observe que em tudo é a fé quem é operante. A fé de quem unge e a fé de quem é ungido. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Ora, a unção perdoa pecado? Não, a unção não perdoa pecado. É importante entender esse contexto todo aqui. Porque não é óleo, olha, irmão, deixa eu ser mais direto. Não existe nenhum outro elemento que nos purifica do pecado que não seja o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único elemento que nos purifica de todo pecado. O tempo não existe, o tempo não apaga pecado. Punição não nos redime de pecado. Punição é se martirizar, lapiar as costas, se cortar, dar uma martelada no dedo, dobrar o joelho em cima de grão de arroz, de milho, de feijão. Isso não purifica a gente de pecado. Orar o Pai Nosso de manhã, tarde, de noite, não purifica a gente de pecado. Nada, nada, nada nos purifica de pecado. Não tem fogo do inferno que nos purifique do pecado. Não são as sentenças que nos purificam do pecado. Como diz, alguém pode até dizer, você está pagando pelo que você fez. Isso não purifica a gente do pecado. O único elemento que nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. É necessário que nós confessemos, é necessário que nós deixemos a prática pecaminosa. Vá, se não consegue de uma vez, vá deixando aos poucos. E para ir deixando aos poucos, aí volto a dizer, onde o cristão não pode ficar sem cear. Porque cear é botar Jesus para dentro. É botar Jesus para dentro. E você só vai se livrar do que não presta botando Jesus para dentro de você. Você só vai se libertar do que não presta em você botando Jesus para dentro, se enchendo de Jesus. Aleluia. Você só vai, louvado seja Deus, melhorar, louvado seja o nome do Senhor,
se você se encher de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí o cristão não pode ficar sem cear por causa disso. O cristão não pode ser impedido. Não pode ser impedido de participar de culto. Como é que vai se espiritualizar? Como é que vai vencer a carne? Como é que vai resistir o mundo? Como é que vai, amados, ser resiliente, ser resignado? Como é que vai poder dizer que nada o separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. O óleo simboliza o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz com que nós enxerguemos que estamos errados. E aí, uma vez que a gente se enxerga errado, a gente se retrata. Pelo menos deve. E ao Senhor pedir perdão, o Senhor perdoa. Aí é quando a pessoa confessa que ela recebe o perdão. 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Amém? Aí a pessoa é trabalhada pelo Espírito Santo, porque aí foi ungido. Amém. Aí vamos agora lembrar da abordagem anterior a esta, Tiago capítulo 5, parte 2. Você faz uma reflexão, você faz uma introspecção, e aí você percebe que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar na minha linguagem. Eu preciso melhorar meus pensamentos. Eu preciso melhorar nos meus conceitos, nos meus valores, nos meus princípios. Eu preciso melhorar na minha relação com as pessoas. Eu preciso melhorar o meu temperamento. Eu preciso melhorar minha linguagem, meu comportamento. Eu preciso melhorar. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. E aí vem o perdão do Senhor para a sua vida. Amém? É quando... porque aí, se houver cometido pecado, seriam perdoados. Por quê? Porque, obviamente, nem tudo que a gente está passando necessariamente de ruim é culpa diretamente do pecado da gente. Às vezes a pessoa está passando por uma situação por ser gente. Por causa do pecado de Adão ainda. Jesus quebrou a maldição na cruz. Mas, como eu já disse em outro momento aqui, nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque pecamos. Ao contrário, nós pecamos porque somos pecadores. E aí, por mais que a gente queira acertar, a gente acaba, infelizmente, errando. A gente pode até, eu não sei se alguém consegue chegar a 99% de acerto. Eu não sei se chega a isso tudo, mas não chega a 100. Não chega a 100. Não chega à perfeição, não é? Aí a pessoa lembra que eu falei sobre 1 Coríntios 11. O Senhor nos dá ali a oportunidade de fazermos um checklist, tipo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois se examinarmos a nós mesmos, não seremos condenados com o mundo. Porque se não julgarmos a nós mesmos, seremos julgados pelo Senhor. Seremos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, há situações que nos levam a determinados padecimentos.
há situações que nos levam a determinados padecimentos. Mas de repente você está passando por uma coisa que você não fez por onde passar por ela. É o caso de Jó, que disse: o mal que eu temia me sobreveio. Ele não fez por onde passar pelo que ele estava passando, mas passou. De repente você é uma das pessoas que não fez por onde está passando pelo que está passando, mas está passando. Diferente de outras, como eu disse na abordagem anterior, buscaram sarna para se coçar, né? Plantaram vento e colheram, estão colhendo tempestade. É diferente. Sim, por isso que diz: se houver cometido pecado, seriam perdoados. Porque pecar, quem é que não peca, né? Já até conjuguei isso aqui no programa anterior. Eu peco, tu peca, nós pecamos, vossos pecados, eles pecam. Todo mundo peca. Meu Deus. Agora aqui, Tiago 16, 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai pelos outros, para que sareis. Aí a questão que estava falando do confessionário, né? Que na igreja evangélica tem esse negócio de confessar o pecado em algumas. Me fazem perguntas do tipo: pastor, é certo confessar isso? Tem que confessar, o pastor tem que confessar? Veja só. Seriam as pessoas mais ideais, né? Como acontece, por exemplo, na igreja católica, que as pessoas confessam ao padre. É supostamente uma pessoa de confiança, né? Que vai ser ali, dali para o túmulo. Porque a confissão é terapia. É desencargo de consciência. Tem que ser a um clero, a um ministro? Necessariamente não. Porém, supostamente, aí você diz: pastor, não foi essa experiência que eu tive na congregação que eu fazia parte, porque eu conversei o meu pecado ao presbítero, ao pastor, aí de repente todo mundo ficou sabendo na igreja. Porque aí ele não deveria ter comentado com a esposa, que de repente apareceu uma melhor amiga dela, depois apareceu a melhor amiga da melhor amiga, depois a melhor amiga. Daqui a pouco todo mundo tem um melhor amigo, e aí a torcida, eu vou falar da do Santa Cruz, que é a maior do Nordeste, a torcida do Santa Cruz está sabendo, né? Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. É raro hoje a gente encontrar uma pessoa realmente de confiança, mas existe, né? Então, o confessar uns aos outros é alguém que realmente, você possa confiar. Supostamente seria uma dessas pessoas, um pastor, um diácono, um presbítero, um evangelista, né? Deveria ser uma pessoa assim, porque pessoas que estão numa posição de responsabilidade muito grande, é preciso que essas pessoas entendam isso. É preciso que essas pessoas entendam isso. A questão aqui é exatamente para esse... Lembra que eu falei? É necessário que você se perdoe. Aí, se você sente-se ainda incomodado com essa consciência, esse confessar a terceiros é para esse desencargo. Porque quando você confessou ao Senhor lá, no seu ato de arrependimento, o Senhor já perdoou. Não existe carência, eu já disse. O perdão divino é automático, é na hora. É na hora. Louvado seja Deus. Para terminarmos aqui, Tiago faz uma referência a Elias. Veja que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias, homem de Deus. Que referência gloriosa é o profeta Elias, né? Foi arrebatado numa carruagem de fogo. Pense na intimidade do homem com Deus. Mas Elias viveu momentos de depressão. Elias, diz o texto, era sujeito às mesmas paixões. Significa dizer, irmãos, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Não se sinta pior do que ninguém. Não se sinta melhor do que ninguém. Não se sinta pior do que ninguém. Jesus ama você. Jesus ama você. Amém, amados? Glória a Deus. Infelizmente, alguns têm se desviado da verdade.
Agora eu quero terminar com essa explicação. Eu me lembro, eu estava em um culto um dia desses, e aí eu falei que na madrugada, o meu último levantamento foram de aproximadamente 700 conversões. Esses anos que eu passei fora da Rádio Tamandaré, 17 anos, 8 meses, foram aproximadamente, que eu contei, aproximadamente 700 conversões. Aí o irmão chegou para mim e disse: eita, pastor, foi muito pecado ser perdoado, né? Eu disse: como assim, minha bênção? A Bíblia diz que uma alma, se eu encobre multidão de pecado, imagine quase 700. O senhor disse: não, se fosse assim, eu estava, né? Aleluia. Eu disse: não, meu irmão, não são os meus pecados. A gente encobre multidão dos pecados daquele que se converte. Né? Esse cobrirá uma multidão de pecados não é jogar para debaixo do tapete, não, sabe? Não. Não. Isso aqui tá associado àquele lançado nas profundezas do mar. Observe: aquele que fizer converter do erro o seu irmão, um pecador, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É os pecados do que se converte. Porque aí ele se arrepende, né? Nasce de novo, e aí as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Quem está em Cristo, nova criatura, aí as coisas velhas passaram, enfim. É os pecados dele. Cada um tem seus pecados e cada um se confessa pelos seus pecados. Não é o meu erro que vai justificar o teu, como não é a minha confissão que vai perdoar os teus. Não, cada um que confesse seus pecados para tê-los perdoados. Amém? Bem, se esta palavra não mexeu com você, não causou nenhum benefício, não lhe impactou, não lhe consolou, não fez nada, foi a voz de Amaro Correia. Mas se esta palavra lhe exortou, lhe consolou, lhe edificou, lhe nutriu, aleluia, lhe encheu, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.